Olá, hoje eu vou estar mostrando a rotina de vendas a prazo. Então, primeiramente, o que a gente precisa para fazer uma venda a prazo? Primeiramente, a gente precisa cadastrar esse cliente e liberar um limite para a venda a prazo para ele. Então, vamos lá. Na tela de cadastros, clientes. Vou cadastrar o cliente, vou informar meus dados aqui, pessoa física. E aqui no campo ativo, vamos apagar e pressionar Enter. Então, vamos selecionar aqui permitir venda a prazo. Se isso não tiver marcado, você não vai conseguir fazer uma venda a prazo para esse cliente. Informe os dados desse cliente. Vou informar aqui meu CPF e vou deixar borrado, claro. E vou informar o número de contato desse cliente. Após isso, informe um endereço. Você pode somente puxar aqui pelo F9 e digitar o CEP dele, que o nosso sistema vai puxar o endereço desse cliente. Após isso, só informe aqui um endereço, o número da casa. E temos aqui os demais campos. Esses demais campos você pode informar para controle e organização da sua empresa aí, com os clientes. O que a gente vamos precisar informar é o limite de compra que esse cliente vai ter. Então, vou informar aqui que esse cliente tem um limite máximo de R$1.000 de compra e de R$10 em atraso. Esses 10 em atraso por exemplo, se o cliente já fez uma compra e fez no aprazo e ele tem uma parcela que venceu. Essa parcela, se ela superar os R$10 em atraso, esse cliente ele não consegue mais fazer nenhuma compra. Então, se você quiser definir para ele não ter nada em atraso e fazer compra, você pode deixar zero. Por qualquer parcela em atraso que ele tiver, o sistema não vai deixar comprar. Mesma coisa para o limite de compra. Esse cliente ele só vai poder fazer compras até R$1.000 usando o limite dele. Então, se ele fez uma compra de 1.001, o sistema não deixa, é somente até 1.000. Ou então ele fazer duas compras, uma de 500 e depois que ele fazer uma de 501, não vai passar porque supera os R$1.000 de limite que ele tem. Então, cadastramos o cliente, vou liberar R$1.000 de compra para ele e vou gravar. Vou fechar a tela e agora vamos na tela de vendas. Na tela de vendas, vamos informar esse cliente. Vamos localizar ele aqui, vou pressionar F5, vou localizar o cliente, selecionei ele. É o código 5, quando eu fechar aqui, pressionando no X ou ESC, já voltamos com o código desse cliente. Pressionei Enter, vou selecionar o produto, vou colocar, por exemplo, aqui, para fazermos um teste, desmontório, vai dar 700, e vou colocar mais 10 desse aqui, que vai superar os 1.000. Só para a gente fazer o teste do limite desse cliente. Então, vou finalizar a venda. Vou confirmar e vou informar que é uma venda a prazo. Vou colocar aqui 3 vezes e o sistema não vai deixar, porque esse cliente tem um limite de compra de 1.000. Então, o sistema vai rejeitar. Se eu informar novamente o código dele 5, o sistema não deixa, porque o limite dele é R$1.000. Então, vou apagar aqui, vou deixar a compra finalizada em 700. Vou finalizar a venda novamente, vou informar que é uma venda a prazo e vai abrir a tela de parcelamento. Se esse cliente deu algum valor de entrada, você pode colocar aqui o valor que ele está dando de entrada. Por exemplo, ele deu R$200 de entrada no Pix. Então, para você informar que esses 200 está entrando no Pix, lembre que aqui em cima existe um atalho. F2, que é a forma de pagamento entrada. Então, vou pressionar F2 e vou selecionar a forma que ele está pagando esse valor de entrada, que é no Pix. Selecionei Pix, já informei aqui que foi 200. E agora eu vou informar o valor restante, quantas vezes ele vai parcelar. Vou colocar que ele vai parcelar em 2 vezes. Então, esta venda, a partir do dia 12 do outro mês, vai ter uma parcela de R$250 para esse cliente. Se você quiser, você pode colocar de 15 em 15 dias, 30 em 30 dias, ou da maneira que você desejar.
Vou colocar aqui de 30 em 30 dias que vence essa parcela. Vou pressionar Enter aqui no valor da prestação e o sistema está informando que esse cliente tem um limite de 1.000 e vai liberar a venda. Esta venda está sendo autorizada com valor até R$1.000, que é o limite dele. Vou confirmar novamente o código do cliente, que é o código 5, e finalizou a venda. Quando finalizar a venda, vai estar assim. Vai estar os dados da empresa e aqui a forma de pagamento a prazo, os dados do cliente e aqui como ele pagou. Ele deu uma entrada de R$200 e tem mais duas parcelas de 250, uma parcela para o dia 12/3, que é daqui a um mês, e uma parcela para o dia 12/4, também de 250. Voltando aqui para o sistema, agora passou o período de um mês ou antes, ele quer pagar esta parcela. Como você vai fazer? Você vai vir em posição, contas a receber por cliente. Você vai informar o código do cliente, lembra que o código do cliente é o 5. Pressionei o código dele e aqui você pode puxar a ordem. Vou puxar por ordem de vencimento mesmo. E aqui vai mostrar todas as parcelas que ele tem para pagar. Então, vou selecionar aqui que é a primeira parcela do dia 12/3, que é a parcela 1 de 2, da venda 17, do cliente 5. Então, uma parcela de R$250. E aqui podemos dar baixa pressionando Enter ou pressionando F10. Então, vou pressionar Enter, vou confirmar o valor de R$250 e confirmo a baixa. Aqui vou selecionar a forma que ele está pagando esta parcela, por exemplo, se ele pagou no cartão de crédito. E aqui podemos imprimir um recibozinho de pagamento. Vou colocar assim para vocês verem como é que sai esse recibo. No caso, esse recibo vai sair assim na sua impressora de ticket. Assim, um papelzinho pequeno com um recibo de R$250. Aqui informa o número da venda, o cliente e a parcela, que é a parcela 1 de 2 no valor de R$250, com data e hora. Então, este é o recibo. Para você puxar um relatório de todas as contas que esse cliente tem a pagar e as contas que ele já pagou, vamos em relatórios, contas a receber, e aqui temos alguns relatórios. Entre eles, temos o relatório de conta a receber por cliente. Então, vou informar o código do cliente e aqui ele vai perguntar: quer gerar um relatório mostrando todas as parcelas, incluindo as pagas e não pagas, somente as pagas ou somente as não pagas? Vou colocar todas e aqui ele vai mostrar as contas pagas desse cliente, as contas do dia 12, que é a parcela 1 de 2, já foi paga, e as contas não pagas, que é a segunda parcela. Então, total geral, ele tem R$500 de venda a prazo. Temos uns outros relatórios que vocês podem observar, que você pode puxar por data, que vai puxar de todos os clientes. Temos um resumo por cliente, conta do cliente e o resumo de contas, que você pode estar verificando aí. Então, qualquer dúvida, qualquer sugestão ou elogio, é só entrar em contato com a gente no 991 38 19 17 ou no 991 21 21 23.